O dia está chegando. O Corvo diz ter encontrado registros que datam desde a época colonial, mas é possível que isso seja ainda mais antigo. É difícil encontrar registros de algo que nunca deixou sobreviventes. Uma andorinha só não faz verão. Mas com o arpia, acho que nós temos alguma chance. Temos que ter esperança, mesmo que nosso sangue queime de antecipação. O tributo vai ser tortuoso, mas nem tudo é tão fácil quanto traçar um mapa. Esse é o novo post do Ordem Paranormal, dando aí uns spoilinhos sobre o que teremos na campanha, talvez algumas interpretações que as pessoas possam ter, tanto da imagem, quanto do texto, quanto da possibilidade de que no exato momento os jogadores estão gravando a temporada. E esses spoilers não são spoilers avulsos, são explicações, pequenos contextos do que está rolando dentro da mesa neste momento em que ela possivelmente está sendo gravada. Essa é a nossa teoria e tudo mais, tá bom? Então, vamos começar a analisar essa imagem. O mais claro que todo mundo trouxe é as penas e principalmente também essa luminária aí caída também, porque elas mostram uma criatura muito peculiar e que as pessoas gostariam de ver aparecendo. Memento Mori, uma criatura de morte e conhecimento. Por mais que ela não tenha sangue e essa temporada se trate praticamente sobre o sangue, há sim a possibilidade de aparecer criaturas de outro elemento. Em Sinais do Outro Lado, por exemplo, nós tivemos logo no começo da temporada a aparição da criatura que era de sangue e conhecimento, que é o Espreitador Sombrio. Então, não é 100% de chance de que só apareçam criaturas de sangue e conhecimento. Então o Memento pode ser uma dessas criaturas possíveis. Outra coisa que isso poderia indicar, seguindo mais a lógica do texto, é que ele se refere à arpia, né? A arpia poderia ser o próprio Memento Mori, enquanto o corvo pode ser alguma entidade que ele soltou por aí, alguma entidade para poder rastrear e procurar esses relatos antigos sobre essa criatura. Okay? Ou melhor, criatura não, acontecimento. Já já a gente fala sobre a criatura possível que poderia ser essa que não deixa ninguém vivo, né? Que não deixa rastros porque ninguém sobrevive. Ah, uma correção antes que vocês me corrijam. Na verdade, ele anda com uma ampulheta, tá bom? Não é uma lanterna. Na minha cabeça, ele andava com uma lanterna, mas é uma ampulheta que simboliza a vida da pessoa acabando conforme a areia da ampulheta vai terminando, ok? Então, retirei a parte que eu falei sobre lanterna, tá bom? Mas o sinal do corvo, o nome arpia, também pode relatar ao Memento. Mas falando um pouco sobre esta criatura e por que ela poderia se encaixar nessa história, é falado nas mitos e nas lendas sobre essa criatura dentro do conceito do Ordem Paranormal, que ela representa um presságio da morte, que ela simboliza a morte de milhões, a vida que vai se extinguir. Então, ela normalmente marca uma pessoa, é como a criatura se comporta, ela marca uma pessoa, só essa pessoa pode enxergar ela, e ela vai seguindo essa pessoa até o momento final da vida dela, onde ela pode a matar. Faz muito sentido dentro da campanha a gente ver o Memento não como uma criatura a ser lutada, mas sim como uma morte que está seguindo um jogador ou todos os jogadores, simbolizando que eles estão perto do fim. Lembrando que essa temporada se trata principalmente sobre 6 sacrifícios. Então ter o Memento Mori seguindo cada um desses sacrifícios faz super sentido para a trama, mesmo que ele não seja a arma letal que venha a combater e matar esses jogadores. Sempre há essa adaptação do Selbit. Ele não precisa usar o Memento Mori como aquela criatura que vai matar eles, mas sim aquela criatura que vai anunciar que eles vão ser mortos, que eles vão ser pegos, perseguidos e tudo mais. Então, seria uma forma perfeita dele usar o Memento de uma forma não tradicional, não da forma que muita gente poderia cogitar no uso desta criatura, tá bom? Mas voltando-se ao texto mais um pouquinho, ele fala aqui sobre algo que poderia ser desde a época colonial, tá bom? Então, chegando o Corvo diz ter encontrado registros
que datam desde a época colonial. A época colonial, eu não sei necessariamente se ele está querendo se referir necessariamente ao Brasil, é o meu primeiro pensamento, tá? Então 1500 seria o pensamento mínimo que a gente poderia colocar nesta possibilidade de pensamento. Então 1500 é o mínimo que a gente pode se considerar. Mas ele também poderia estar falando sobre a época das colônias no geral. E aí isso poderia remeter ainda um pouquinho mais à frente, também um pouquinho mais atrás. Então a gente teria um espaço muito amplo para conversar. Então, focando-se no Brasil e na época colonial, mas abrindo portas para o que ele diz mais para frente, que pode ser mais antigo do que isso, mas é possível que seja ainda mais antigo, é difícil. Isso pode simbolizar que a gente está falando sobre tribos no Brasil que foram destruídas, e é isso que eles estão procurando. Ou melhor, essas tribos podem ser a parte do que é Tenebres hoje em dia, né? Então a gente pode entender sobre uma cidade antiga que estava no nosso mundo ou algo do tipo, ok? Alguma cidade que foi produzida pelo paranormal. Então a gente pode ir pro lado de tribos indígenas, a gente pode ir pro lado de pensar de astecas, maias e tudo mais, por mais que não tenha uma presença desse grupo muito forte aqui na parte do Brasil, e alguns não tiveram nem o toque mesmo pela floresta amazônica, não chegaram nem a vir até aqui. Então a gente pode remeter a esses povos, ou pode pensar que realmente o Selbit vai criar um povo novo, tá bom? Então eu acho que essa é uma possibilidade maior. E existem muitas teorias sobre o Ordem Paranormal ser no Nordeste ou no Norte essa temporada, porque o Selbit já disse que a gente ia explorar outra região. E são regiões do Brasil que tiveram ali mais história com indígenas. Então seria interessante ele trazer um pouquinho do passado dessas regiões, trazendo uma nova civilização, que seria essa civilização que foi destruída e que a gente está procurando rastros. A civilização que possivelmente possuía o sino e a porta para Tenebres, né? Um dos sinos e uma das portas que a gente tanto almeja e busca aí como foco principal do que é a história dessa temporada. Então, praticamente aqui eu tô falando se eles estão procurando algo, né? Algo que acabou acarretando num certo evento, porque ele diz o seguinte: é difícil encontrar registros de algo que nunca deixou sobreviventes. Então, isso não nos faz mais tratar de que seja esses povos em si. Esses povos não deixaram sobreviventes, um evento não deixou sobreviventes. Não, porque é algo que, conforme o tempo vai passando, ela nunca deixa registros, nunca deixa sobreviventes. E aí a teoria mais provável, mas que mesmo assim não se encaixa 100%, seria o pensamento sobre o aniquilação. Porque o Aniquilação é a criatura que as pessoas estão mais falando dela, estão mais lembrando dela. Beleza, tem outros seres, o Kerberos, a gente já citou em vídeos antigos, eu já tenho, assim, acho que uns 30 vídeos falando dessa temporada. Mas o Aniquilação é a criatura que mais puxa-se a essa temporada. E ao falar que ele não deixa sobreviventes, a gente pode associar ao Aniquilação, porque ele é uma criatura que vem destruir tudo. Não é para manter nada a salvo depois de sua passagem. E cogitando que os próprios textos deixam bem claro, não existem informações que relatam sua origem, apenas registros históricos das ruínas que restam de sua chegada. Então é difícil encontrar coisa sobre ele porque só resta ruína. Registros de pessoas que derrotaram essa criatura são inexistentes. Então, ela nunca perdeu. Ela nunca foi dissipada, nunca conseguiram realmente a matar. Mas ela adormecia novamente. Então, se o Aniquilação passa numa área destruindo todo mundo, depois ele pode, dormir. Não sei como que ele faz para sumir exatamente após a sua destruição das pessoas e tudo mais. Então, ele não é para deixar sobreviventes, ele é para ter um som de quilômetros de distância, ser um ser bem destrutivo mesmo, e todo que ouvir ele, tudo que sentir ele, possivelmente irá morrer, sobrando apenas as ruínas do local onde essa criatura passou. Então faz sentido que essa investigação tenha encontrado registros de destruição, registros de uma cidade toda abandonada e tudo mais, mas não necessariamente o paradeiro dessa criatura. E se estamos certos na teoria de que os sacrifícios são para invocá-los, faz sentido que eles entendam onde ele pode invocar, onde eles podem chamar essa criatura, o que eles precisam fazer, e não sabem 100% onde isso pode ser feito. Então por isso que eles estão precisando de alguém para poder buscar.
Outras criaturas possíveis, como o próprio Kerberos, que eu já citei aqui, não se tem esses registros sobre o Kerberos nunca deixar ninguém vivo ou algo do tipo, porque os Kerberos é o guardião do local paranormal chamado Inferno. Lembrando que o Inferno pode ser sentido como uma outra dimensão invertida, já fiz essa teoria também algumas vezes, mas no geral, o inferno é descrito no Ordem Paranormal como uma área paranormal 100% focada em sangue. Então é uma região, uma parte ali de uma área, de uma cidade que está 100% ligada ao sangue. E o Kerberos é o guardião desse local. Então talvez a gente possa pensar o seguinte: aonde está o corpo, ou melhor, onde tem que ser feito o ritual para chamar a aniquilação, pode ser um local de inferno. E esse local de inferno está guardado pelo Kerberos. E o Memento Mori está indo atrás para descobrir esse local, ou melhor, ele está seguindo os sacrifícios. E esse arpia que eles citam aqui é outra coisa, não o Memento. Temos que pensar também nessa possibilidade, mas ele também fala do corvo, o Memento é associado ao corvo, então há de se pensar. Fora essas teorias que eu trouxe para vocês, eu acho que eu não encontrei nada novo nessa imagem. Ela tem alguns textos aqui jogados de fundo, tem esse tinteiro que foi utilizado para fazer a carta em si, temos ali algumas penas, temos aqui a luz destruída, né? A gaiola do corvo. Então a gente vê um corvinho pequeno, mas eu acho que isso é uma imagem de uma representação, tá, gente? Eu não sei se essa carta realmente vai ser encontrada dentro da lore do RPG. Não acho que necessariamente seja isso, não, tá? Mas se por um acaso tiver alguma pessoa que está escrevendo isso, pelos registros no caso, pelo material utilizado na construção dessas cartas e tudo mais, não é atualmente. Eu não acho que isso é uma carta atual que pessoas do século XXI escreveram. Não, são uma carta um pouquinho mais antiga. Vamos rapidamente para uma aula de história só para vocês poderem entender um pouquinho de que por que essa carta só poderia praticamente ter sido escrita no século XIX. O período que a gente chama de colônia do Brasil é o período em que a gente estava sobre o poder da coroa imperial portuguesa. E isso vai praticamente ali desde a era dos descobrimentos, como assim são chamadas, de 1500, ou seja, o último ano do século XV, e depois a gente passa até a independência do Brasil, que já é século XIX, 1822. Então, cogitando este período de tempo, se esta carta aponta ao passado chamando desde a época das colônias, só pode ser alguém de 1822 para frente, alguém que estava vivendo, possivelmente, a época do Brasil Império. Pode ser Primeiras República? Pode, porque o período é pequeno. O Brasil teve muito pouco tempo de império. Mas se for alguém da Era da República, aí a gente iria até no máximo metade do século XX, que é quando começa a ter as canetas esferográficas, né? Então não faz muito sentido que seja muito além do que a gente está citando aqui, além do que teve outras formas de escrita, senão a canetinha, né? Então a gente pode pensar que, no máximo, entre o século XIX ao começo do século XX é onde está sendo citado esta carta aí. É onde ela está sendo produzida, no caso, e citando o século XIX para trás. Mas é isso, eu acho que a gente pode cogitar-se dessa forma que a iniciação das novas teorias sobre agora essa imagem aqui. Eu nem terminei de pensar sobre a outra imagem, a imagem dos 6 sacrifícios, mas aqui já está se construindo algo novo. Espero que venha muita mais coisa pra gente continuar teorizando aqui no Fluxus Solucionador. Não se esquece aqui dos cupons de desconto para que se você gosta de jogar RPG. Apareceu vários aqui embaixo. E também no meu RPG chamado Magi, ok? E fui.